O tema da nossa mensagem hoje: as ações aprovadas de um filho do reino de Deus. Na mensagem passada, nós falamos sobre o filho mais velho. E o filho mais velho, ele representa os fariseus. Ele é aquele tipo de pessoa que tem dentro do seu entendimento que eu estou fazendo a minha parte. Ele faz as coisas porque ele está fazendo a parte dele e não porque ele ama o Pai. Os fariseus tinham dentro da mente deles que eles estavam fazendo a parte deles. Eu vou lá e faço a minha parte. Isso daqui, meus irmãos, quando uma pessoa falar isso para você, você já pode ver que ele faz parte desse grupo seleto aqui. Eu faço a minha parte, mas não por causa do amor ao Pai. Faz porque acha que está acreditando para ter direito. E quando o filho mais velho, ele ouviu a festividade, ele ouviu lá o júbilo de alegria, ele não quis entrar. Quando o pai vai lá falar com ele, sabe o que acontece? Ele diz assim para o pai: o senhor é injusto, o senhor não passa de ser um injusto. Você está vendo o que a religião faz com a pessoa? Ele tenta constranger Deus. O senhor é injusto, e eu já sabia que o senhor é injusto, porque eu trabalhei minha vida inteira aqui dentro, e o senhor não fez nada por mim. Eu já sabia que o senhor era injusto. Eu estou aqui dentro da casa do senhor há tanto tempo, e eu não consegui me alegrar, meus irmãos, porque uma pessoa ele não consegue se alegrar com a graça de Deus. Esse grupo seleto aqui, eles não conseguem, não adianta. O que eles não entenderam ainda é que a graça é transformadora. E esse grupo seleto aí, que está falando para o pai, o seu filho não tem senso de irmão. Ele gastou os seus bens. Então esse é o filho mais velho da parábola, que está sempre preocupado em fazer alguma coisa, fazer a minha parte, porque o pai vai ter que reconhecer o meu esforço e as minhas obras. É por isso que tem muita gente lutando para ir para o céu. E ele desmerece a graça, porque ele não entende que graça, irmãos, é para transformação de uma vida. Eles vendiam, irmãos, uma imagem de uma devoção profunda e religiosa. Só que é o seguinte: eles se tornaram judiciosos. Eles sabiam quem que era certo e quem que era errado. Aquele ali é certo, aquele ali é errado, aquele ali é certo, aquele ali é errado. Eles julgavam tudo e todos. Então esse é o filho mais velho na casa do pai. O que ele tem de diferente do irmão mais novo? A única diferença que ele tem do irmão mais novo é que o irmão mais novo chegou no pai e falou assim: eu quero ir embora. Mas ele ficou. Mas não por amor ao pai. Por esse senso de acreditar, para depois usar a palavrinha: eu tenho direito. Meus irmãos, esse pessoal tinha uma metralhadora giratória. E são implacáveis. Quando você encontra uma pessoa que só fala de direito, irmãos, olha, é o filho mais velho, que está dentro da casa do pai, olhando para o pai assim: o senhor é um injusto, porque eu estou todo esse tempo aqui e não consegui me alegrar. Mas ele nunca vai se alegrar. É porque ele não entendeu nada ainda da graça de Deus. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 8, a partir do verso 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente vocês haviam de me amar,
porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de moto próprio, mas Ele me enviou. Jesus está dizendo, vocês não conhecem o Pai, vocês não têm senso de paternidade, porque você nunca se alegrou. Irmãos, tem almas vivendo aí, que parece que o Evangelho para ele é um peso, e não uma alegria. E eles queriam matar Jesus, e falavam que Deus era o Pai deles. E esse é o filho mais velho, o que ficou. Ele é diferente do perdulário, do filho mais novo, que foi pedir para o pai uma coisa que nem direito ele tinha, porque nem primogênito ele não era. Certo? Pai, eu quero a parte dos meus bens. Mas que bem? Você não tem nada aqui. E aí, pela graça e a misericórdia, o pai então dividiu os bens, porque ele não merecia nada. Nem o perdulário e nem o fariseu. O fariseu e o publicano, eles não mereciam nada. Mas Jesus, pela sua graça, falando do Pai, ele diz que o Pai repartiu os bens com esse desobediente, com esse homem, olha, que vive na depravação, um homem que vive na libertinagem, um depravado. Sabe o que era o filho mais novo? Um depravado. Então Jesus olhou para os fariseus e contou essa parábola e disse assim, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu conheço também os publicanos, e sei quem também eles são. Não pensa que Jesus ficou criando partidinho, eu vou partir para o lado. Os fariseus estavam achando que Jesus estava do lado deles. Aí Jesus falou, eu vou sair do partido que eu nem entrei, porque eu não pertenço para partido. Eu conheço vocês, fariseus, e eu conheço os publicanos também, eu sei quem eles são. E o que representa então o filho mais novo? Os publicanos, os pecadores. E aí Jesus vai usar uma palavrinha, lá em Lucas 15, versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, um dissoluto, um libertino, um devasso. Jesus não usou essa palavra dissolutamente à toa, meus irmãos. Jesus não faz nada à toa, porque ele achou bonita a palavra dissoluto. Não. Porque Jesus olhava para os fariseus e sabia quem eles eram, o filho mais velho. Jesus olhava para os publicanos e via o filho mais novo. E sabia que a visão dos fariseus, olhando para eles, era de homens dissolutos, licenciosos, devassos, depravados, desobedientes, escarnecedores. Então Jesus está dizendo para ele, não pensa você, pessoal aí, que eu estou me convertendo aos publicanos. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola, irmãos. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda que castigado não lhe dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão aos anciãos da cidade e à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde, é contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti, e de todo Israel ouvirá e temerá. É isso aí, ó. Então por que Jesus usa a palavra dissoluto? Porque os fariseus, quando olhavam para os publicanos, eles logo já lembravam a passagem do livro de Deuteronômio. Por isso que Jesus, então, quando contou a parábola sobre o filho mais moço, que ele saiu da casa do pai para viver uma vida dissoluta, Jesus está dizendo para eles assim, eu conheço vocês, que vocês são hipócritas e que vocês vendem uma imagem que vocês não são.
Mas eu conheço também os publicanos, que eles são devassos, dissolutos, escarnecedores. Eu conheço eles. Não pense você que Deus não está observando todas as coisas. Eu conheço eles e conheço vocês também. Mas diferente do perdulário, do irmão mais novo, o mais velho, irmãos, ele ficou, vamos lembrar bem disso, não porque ele amava o pai. Você pode ter uma devoção religiosa, você pode ter todas essas coisas, mas se não tiver o princípio do amor ao pai, então você está fazendo a sua parte, certo? E aí você entra então na questão do representante dos filhos mais velhos. Então Jesus quer esclarecer para eles como é que as coisas funcionam, tanto para um quanto para os outros. A impressão que a gente tem, que quando a gente lê a parábola, dá uma impressão, meus irmãos, que o coitadinho é o filho mais novo, que ele é o dodói da casa, que ele faz tudo de errado e o pai vai aceitar tudo. Não é isso? E aí você tem família, certo? Você tem irmão, você tem irmã. E quantas vezes a gente já chegou lá na nossa família e ouviu o pai e a mãe falar: ai, coitado do seu irmão. E qual que é o sentimento que a gente tem, irmão? Fala para mim qual que é. É o sentimento do filho mais velho. Mas será que eles não estão vendo que esse cara está fazendo tudo errado, está bagunçando, Mas parece, irmãos, isso é uma coisa de Deus. Aí o pai e a mãe pende para onde? Fala para mim para onde eles pendem. Não, fala para mim. Ah, mas esse meu irmão não vale nada, ele não presta, ele não... olha, e meu pai adora ele. E aí qual que é o sentimento que a gente tem? Fala para mim qual que é. É o sentimento do filho mais velho. Nós não estamos vivendo a nossa salvação com alegria, porque a gente acha que o nosso pai e a nossa mãe gosta sempre do que vale menos e nunca valoriza as nossas ações e as nossas boas obras. Eles não estão me vendo, eles não me enxergam, eles gostam do cara lá. Irmãos, olha, isso é coisa de Deus querendo nos ensinar. Jesus já deixou bem claro: eu conheço os fariseus, eu conheço os publicanos, conheço todos eles. E aí nós lemos, irmãos, o que Jesus quis ensinar para os dois filhos, porque aparece na parábola o terceiro filho. Sabe qual é o filho que nós lemos aqui? Do versículo 17 ao versículo 24, é o terceiro filho. Então Jesus está dizendo: eu não apoio farisaísmo barato, também não apoio libertino, mas eu vou mostrar para vocês como é o filho do reino. E aí aparece a pessoa do terceiro filho, não o perdulário, o desobediente, rebelde, devasso, escarnecedor, dissoluto, não o hipócrita que ficou lá dentro, que julgava ter direito diante de Deus. Eu tenho direito. Você tem direito do quê? Fala para mim, do que você tem direito? Irmãos, não tem direito de nada. Mas nós vivemos nessa rinha de achar que a gente tem direito de alguma coisa. E aí Jesus falou: agora eu vou mostrar para você o filho do reino. Lucas 15, 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Muito bem. O filho do reino, meus irmãos, é aquele que experimenta a graça. É aquele que a graça faz ele cair em si. É aquele que a graça acorda ele, desperta ele. E caindo em si, ele lembrou que na casa do pai dele, da onde ele saiu, todos os empregados tinham pão para comer com fartura. E fartura significa o que, irmãos? Alegria. Se na sua casa tem fartura, não tem fartura só de comida, tem fartura de sapato no pé, de roupa, tem fartura de alegria, de contentamento, de vida. E aí ele lembrou disso,
E é esse filho que experimenta a graça transformadora, porque ele achava que todas as realizações da sua vida seria ele ter muito dinheiro para gastar. E aí ele lembra da coisa mais simples da casa do pai. Todos os trabalhadores, é esse filho que experimenta uma graça transformadora, é que é o filho do reino, não é o mais velho nem o mais moço, porque um é dissoluto e o outro é hipócrita. Mas e esse? Esse é transformado. Mas e esse que aparece agora? Esse tem uma transformação, porque ele encontrou a graça. E ele lembrou que a graça traz alegria de um convívio com o Pai. E que o Pai alimenta. Abre sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Lá tem fartura, alegria, lá é a casa do Pai, aquilo que muitos não dão valor. Lá tem pão com fartura. Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É uma graça que transforma, é uma graça transformadora, que educa uma alma, educando-nos. É uma educação da nossa vida. É um pleno reconhecimento e entendimento de que a graça ela não é menosprezada, a graça é transformadora. Bom, mas já que sou salvo pela graça, né? Posso fazer tudo? Aqui tudo pode, né? Aqui tudo pode. É o pessoal lá estou fazendo a minha parte. E aí eu quero mostrar para você e aonde que não é assim na Bíblia? Aonde que não é pela graça? Perguntei outro dia. O Adão foi salvo por quê? Pela graça. O Sete, o Abel, Noé, o Matusalém, o Abraão, o Isaac, o Jacó, foram salvos por quê, meus irmãos? O que mudou? Fala para mim. Mas tem muito fazendo a parte. E aí não funciona. E aí Tito ele diz, Paulo escrevendo para ele, que a graça experimentada diante de Deus é uma graça transformadora. É aquilo que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. É por isso que é o terceiro filho, irmãos. Porque o primeiro e o segundo estão fora. Deus não quer comunhão com o fariseu. E Deus também não vai querer comunhão com o libertino. Deus quer comunhão com o filho. E aí Deus na parábola apresenta o filho para eles. E a primeira coisa desse filho é que ele tem alegria. Porque ele reconhece o amor do Pai, a alegria e a bênção de servi-lo. Porque agora esse terceiro filho está disposto a chegar no Pai e falar assim: Pai, eu quero ser o seu servo. A graça transformadora tirou do primeiro filho o direito que ele tinha. Eu quero, é meu. Agora o terceiro filho está dizendo assim: Pai, eu quero ser somente um servo seu. Está vendo como que é graça transformadora, irmãos?
Por isso que é o terceiro filho. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 16, versículo 9. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Eu vou voltar lá para o Pai, porque lá é que tem alegria, lá é que tem fartura, lá é onde eu tenho o amor. Lá é onde Jesus está ensinando para os fariseus qual é a ação do Pai em enviar o Filho. O Pai não enviou o Filho para ele ser o filho mais velho. Você não presta, você não vai para o céu, você também não presta, você não vale nada. Não. O Pai não enviou o Filho para falar, vem cá, filhinho, pode fazer tudo o que você quiser, está tudo certo. Não foi para isso também. O Pai enviou o Filho para amar, perdoar, dar um abraço, um beijo. É isso que o fariseu não entendia. E o publicano fazia o quê? Desprezava. Porque tem aquele que não entende e tem aquele que despreza. Porque o que o filho mais novo fez com a vida que Deus deu para ele? Transformou a vida uma coisa, meus irmãos, sem tamanho. Então muitas vezes Deus dá a vida à pessoa e ele pega a graça de Deus e joga ralo abaixo e dá descarga. Então enquanto um não queria, rejeitava, o outro menosprezava também. Não entendia, aliás. Um não entendia. O senhor é injusto. O outro desprezava, virava as costas. Mas o terceiro filho é aquele que reconhece a alegria plena junto com o Pai. Senso de paternidade. Lucas capítulo 15, versículo 18 e 19. Primeiro ele tem, meus irmãos, então, o despertamento, a transformação. O terceiro filho apareceu. O filho que Deus quer tratar. É com esse que ele quer ter comunhão. Não é com o libertino e nem com o fariseu. Porque os fariseus achavam que Jesus estava se convertendo aos publicanos. Aí Jesus falou, não é assim não. Eu vim para que eles se convertam. Lucas 15, versículo 18 e 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então aí é que está, irmãos, a graça transformadora. Primeiro, eu pequei, o reconhecimento do pecado. E depois, o reconhecimento de indignidade. Eu não sou digno de nada, mas ainda eu pequei contra o Senhor, contra o céu. Então esse é o terceiro filho que foi transformado pela graça. É esse que o pai vai abraçar, é esse que o pai vai beijar, é esse que o pai vai fazer festa e vai se alegrar com ele. Não é aquele que quer ficar fora porque não entende, e não é aquele que vai virar as costas porque é o libertino, devasso e dissoluto. Salmo 41, versículo 4. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Tem misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu estou pecando contra o Senhor, porque eu não posso ser assim. Não foi para isso que o Senhor enviou o seu filho. Não foi para ter um filho mais velho que não entende a graça de Deus e cria uma aversão e um ódio pelo irmão. E não era nem o mais moço que voltou, era o outro, que ele não ia nem conhecer, certo?
Porque quando ele olhasse para esse irmão, ele ia lembrar da música A Mudança. Você está diferente, hein? O que aconteceu com você? Aí ele podia responder: quando Jesus entra na gente, tudo fica tão diferente. Tudo ficou diferente, irmão, porque eu conheci a graça, mas o outro ficou lá fora. Não entro. Você já conhece aquele tipo de pessoa, meus irmãos, que ele vai morrer, mas não vai dar o braço a torcer? Em reconhecer: estou errado, não estou certo, estou errado. Isso não é para fazer parte de mim. Isso não é para estar dentro de mim. Não. Senhor, eu pequei contra o Senhor, me ajuda. Compadece-te de mim, Senhor, porque eu pequei. Tem misericórdia. Salmo 51, verso 1 ao 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Senhor, se compadece da minha vida. É o filho, transformado pela graça, reconhecendo que peca, reconhecendo a sua indignidade diante de Deus. Então é isso que a graça veio fazer. Então Jesus veio mostrar para eles: vocês estão errados, eles estão errados, é com esse filho que eu quero tratar. E se vocês não se tornarem esse filho, não quero comunhão com vocês, não quero mesmo. Se vocês não se tornarem esse filho que tem alegria, que sabe a bênção que é servir ao Senhor, ao Pai, que é estar na casa do Pai, que é reconhecer que é pecador, que não merece nada, indigno, eu não tenho comunhão com vocês, não posso ter. Mas o que a graça faz, irmãos? A graça transforma. Mas quando não há transformação, é porque não houve entendimento. É porque a gente ainda está fazendo a nossa parte. Nós somos o filho mais velho que se ressente com o pai e com a mãe, que ama o perdulário. Mas não é que ele não ama a gente, é que a gente tem a impressão de que ele sempre está fazendo mais pelo outro. E aí Deus vem falar assim: não, filhinho, eu não vim passar a mão no desobediente, no dissoluto, mas também não vim abraçar sua causa de hipocrisia. O que eu quero que vocês entendam é que o Pai me enviou aqui para que a graça transforme a vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 do capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganareis, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, a graça aí vamos prestar atenção na graça. Tais foste alguns de vós, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso é graça de Deus. Então, se não há transformação, nós somos o filho mais velho, o entendimento. Se não há transformação, nós somos o mais novo, o perdulário, que despreza a graça de Deus. Mas se há transformação, nós somos o terceiro filho, que Deus tem prazer de ter comunhão com Ele, de estar perto dEle, de desejo que Ele apareça, que Ele se mostre, que Ele reconheça a alegria, o amor do Pai, a misericórdia, a compaixão, a benignidade do Pai. Desfrutar da paternidade divina não é estar dentro da casa do Pai e não amar o Pai, e não abraçar o Pai, e não beijar o Pai. Irmãos, Deus só nos autorizou como filhos do reino
a duas coisas. A primeira, amar. A não reagir de outra maneira. Deus não nos autorizou, a reagir de outra maneira. Presta atenção. A segunda coisa, perdoar. Então o servo de Deus, por mais injustiça que ele acha que tenha, por mais coisas contrárias na sua vida que ele possa pensar, os radicais mandaram os homens armados lá do Charlie Hebdo. Por quê? Porque eles fizeram as caricaturas com Deus deles lá, e eles ficaram o quê? Ofendidos. Porque a pessoa se ofende. Você acha que tem algum ser humano que viveu ou vai viver ainda que ofende Deus? Você acha que um Deus que nós servimos, ele se ofende? Você acha que tem algum ser humano que pode conseguir ofender o nosso Deus? E aí a gente fica ofendido, certo? Porque a gente se ofende. Tá, mas e daí? Então quais foram as únicas duas coisas que Jesus, o nosso Deus, ele falou, vocês têm que fazer? Amar e perdoar, só isso. Aí o cara escreve lá uma declaração, eles não estavam certos de fazer a caricatura, e o pessoal lá também, né? Até quando eles iam aguentar isso? Então isso significa que lá no fundinho, se fosse você tinha tirado a automática, ido lá e fazer o mesmo serviço. Então lá no fundinho, irmãos, quando a gente faz assim, não dá para aguentar isso, então a pergunta é, o que é não dá para aguentar? É que você está dizendo então que lá no fundinho, se você tivesse uma automática, você ia fazer a mesma coisa. E Deus só autorizou a gente fazer duas coisas: amar e perdoar, só. Acabou. Versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É isso que Jesus está querendo dizer para os homens. É esse filho que eu quero abraçar, é esse que eu quero beijar, é com esse que eu quero me alegrar. O pai, porém, disse, versículo 21, o filho disse, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, nos alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O terceiro filho é aquele que desfruta do amor, a graça, misericórdia, compaixão, o pai, a alegria da vida, porque o filho mais velho disse para o pai, eu sou infeliz, eu nunca tive um momento de alegria, porque eu estava te obedecendo por ordem e não por amor. Eu estava te obedecendo por obrigação e não porque eu amo o Senhor. Eu estava fazendo a minha parte, mas é com esse filho que o pai quer ter comunhão, não é com o perdulário e nem com o hipócrita. Esse filho vai desfrutar do pai. O pai abraça ele, beija. Você é meu filho. Eu tenho que me alegrar porque você está salvo agora, transformado. Filipenses capítulo 1. A graça é transformadora. Paulo, quando vai orar para uma igreja pobre, ele não ora para eles ficar rico. Se você fosse orar por uns irmãos que viviam em perseguição e pobre, como seria a nossa oração? Senhor, livra eles da perseguição e aumenta o dinheiro no caixa deles. Mas aí você vai ver como que um homem de Deus ora. Uma pessoa que tem senso de paternidade, de irmandade, de comunhão, de amor, de misericórdia, de compaixão, de alegria. Filipenses 1, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Olha só para que o apóstolo Paulo ora para uma igreja pobre e perseguida.
Senhor, livra eles do mal, livra eles da perseguição, livra eles, Senhor, olha, faz com que os irmãos fiquem generosos para contribuir lá, Senhor. Eu quero que o amor de vocês aumente mais do que vocês já têm, e em entendimento. Não é um amor sentimental apenas, que hoje tem e amanhã não tem mais. É um amor com entendimento. Para quê? Versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo. Então o fruto de justiça não é seu, é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A glória e o louvor também não são nossos. Então o pai diz para o filho: era necessário que a gente se alegrasse, porque apareceu o filho que quer ter comunhão comigo, que ele não quer virar as costas e desprezar. Ele dá mais importância para o mundo, ser amigo do mundo. Ele dá mais importância à dissolução e à vida libertina do que à graça. Eu também não quero comunhão com o hipócrita, que quer vender uma imagem que ele não é, que acha que a lei é uma penitência. Lei não é penitência. Que está perto do pai, mas não ama o pai. Que está junto do pai, mas não abraça o pai. Que está pertinho do pai, mas nunca beijou o pai, nunca se alegrou com o pai. Ele está fazendo a parte. Eu quero me alegrar com esse daqui. É com esse que eu quero. Estão entendendo, pessoal? Vocês entenderam? Entenderam a relação de pai e filho? Efésios capítulo 2, verso 4. Quando Paulo vai falar sobre a salvação, olha como que ele fala de Deus, irmão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha só, meus irmãos. Por isso que Jesus está dizendo para ele: olha, vocês não estão entendendo, e vocês estão desprezando. Um não entendia e não queria, e o outro desprezava. Desprezava a casa do pai, a misericórdia do pai, o amor do pai. Mas Deus, ele é rico em o quê? Misericórdia e amor com que nos ama. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou um indigno, Senhor. Eu não tenho merecimento nenhum, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Graça transformadora. O terceiro filho que apareceu é o filho que recebe o amor, o beijo, o abraço e o perdão do pai. É com esse filho que o pai quer ter comunhão. Então na parábola não tem só dois, tem três. E o Senhor Jesus expressou o terceiro filho para que eles pudessem compreender. Então, eu não sou do partido de vocês, nunca fui, mas eu não estou me convertendo aos libertinos. Não. Eu quero que eles se convertam da sua vida dissoluta. Diferente. Mas a falta de amor de vocês, de conhecer o Pai, é um problema. E o seu desprezo pela graça também é um problema. Por isso, irmãos, como a oração de Paulo aos Filipenses, essa deve ser a nossa oração. Que Deus aumente em nós o amor, porque duas coisas só Deus deixou autorizado para os seus filhos fazer: amar e perdoar. Tudo que passar disso é procedência do homem e maligna. Não é de Deus, irmãos. Não é. E nós temos que ter cuidado, que quando a gente ouve, sobre, coitado dele,
Coitado o quê? E aí a gente age, pensa, faz. Que a graça de Deus, irmãos, eu creio que ela vai nos transformar até o dia da nossa morte. E eu creio mesmo que Deus vai trabalhar em cada uma das nossas vidas. Amém?